paz para você. Boa noite a todos. Saudades de vocês. Saudades dessa casa maravilhosa, né, que nos acolhe, que a gente possa, aos pouquinhos, né, retornando. Vocês talvez devem estar se perguntando, já com tanta coisa acontecendo no nosso mundo, ainda vou ter que assistir um tema sobre isso, né? Mas a razão principal pela qual eu optei por trazer esse tema para nós é justamente com o intuito de, quem sabe, auxiliar também nós neste processo coletivo que estamos vivendo, não só no nosso processo coletivo de agora, mas também em situações individuais. Esse tema ele é muito, como é que eu posso dizer? Não é estudado porque a gente não estuda. É muito refletido em trabalhos que a nossa casa promove de assistência a casos específicos de obsessão espiritual. É o coração, né, das questões espirituais. Mas eu resolvi abrir um pouco, explorar mais, para que se encaixe para todos nós. Se estamos num processo obsessivo grave ou não, é pertinente a todos nós essa questão das influências espirituais. A gente vai saber o porquê hoje. Primeira pergunta que eu queria fazer para vocês, antes da gente começar, né? Vocês acreditam que todos nós somos influenciados espiritualmente falando ou não? Sim. Sim, né? Todo mundo diz que sim. Quem acha que não vai descobrir hoje que está muito errado, né? Mas, antes da gente iniciar, eu queria deixar para vocês que essa palestra, né, esse estudo, ele foi mais baseado apenas no Livro dos Espíritos, das questões 459 a 468, para vocês olharem em casa, do capítulo 9, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corporal, a parte 2. É um capítulo fabuloso, acho que um dos melhores, na minha opinião, do Livro dos Espíritos, que auxilia muito a gente no dia a dia nessas questões, não só espirituais, mas os espíritos influenciam na minha vida, não influenciam, isso é espiritual, isso não é. Esse capítulo tem a resposta para as nossas indagações nesse sentido. E também sobre o livro Estude Vida, de Emmanuel e Chico Xavier, psicografado por Chico Xavier, Emmanuel e André Luiz, e Valdo Vieira, ou Vanderlei Vieira, Valdo Vieira, né? O outro médium na época que trabalhava com o Chico. Este livro é um livro interessantíssimo, porque nós temos André Luiz e Emmanuel trabalhando no mesmo capítulo. Então, Emmanuel vem com a primeira mensagem do capítulo e André Luiz vem com a segunda mensagem, psicografado por médiuns diferentes. Isso é maravilhoso, tem uma coisa a ver com a outra. Imagine a beleza, né, da mediunidade, a comprovação. Então, eu escolhi um capítulo deste livro que fala sobre as influências espirituais sutis, onde Emmanuel vem nos trazer a parte do ambiente espiritual, o que nós precisamos fazer para colaborar com os mentores nos nossos processos espirituais, o que a gente pode fazer na nossa casa, o que a gente pode fazer em termos mentais na nossa vida, e vem André Luiz nos dar o que a informação para que a gente possa entender o que é uma influência espiritual, como é que ela começa e como é que eu me previno dessas situações. Prevenir no seguinte, de não cair nelas, porque nós vamos ser influenciados, queiramos ou não. Nós vamos ser tentados, né, perseguidos, perturbados, na situação em que nós vivemos, no planeta que nós vivemos, na condição espiritual que nós vivemos, isso é rotina. Tá? Então, não quero colocar a esperança de ninguém para baixo, eu estou falando logo do que vai ser para a gente poder sair daqui com ferramentas para que nos ajude nos dias a dia nesses processos que a gente enfrenta, né? Então, para iniciar aqui, a primeira questão que nós vamos trazer para hoje, Allan Kardec vai perguntar aos espíritos, né? Muitos de nós já sabemos a resposta, mas aos que não sabem, né? Não vamos falar então. Influenciam os espíritos os nossos pensamentos? O que vocês acham? Sim, né? Tá tão assim aconchegante. Hoje vamos fazer isso mais interativo, né? Sim. Eles responderam muito mais do que a gente imagina, a ponto de que às vezes, muitas vezes, que não
está falando apenas de os espíritos maus influenciam nos meus pensamentos. Não. Então vamos prestar atenção nesse detalhe, que é a notícia boa. Não é só espírito mau que nos influenciam. Os bons tentam também. Né? A diferença é que a gente às vezes não percebe que isso está acontecendo. Então, influenciou a tal ponto que quase que nos dirige. Aí ele vai, na 460, ele vai perguntar assim: de par com os pensamentos que nos são próprios, outros nos são sugeridos? Então ele está falando, bom, eu tenho a minha cabeça, tenho o meu pensamento. Existe pensamento no meu dia a dia, coisas que me vêm à mente que não são minhas? O que vocês acham, gente? Sim? Então vamos ver. Que não está aqui no slide, né? Eu não fiz o slide para não ficar muito repetitivo, mas olha só a resposta. A vossa alma é um espírito que pensa. Não ignorais que frequentemente muitos pensamentos vêm a um só tempo sobre o mesmo assunto, e não raro contrários uns aos outros. Pois bem, no conjunto deles está sempre uma mistura desses pensamentos com os vossos. Daí a incerteza em que vos vedes, é que tendes em vós duas ideias a se combaterem. Quem já não passou por isso, gente? Quer fazer uma decisão, quer pensar num negócio, quer, sei lá, qualquer coisa que a gente vai fazer, ou aquele sentimento que vem um impulso e de repente vem outro. E a gente se confunde. É muito sutil, é muito difícil de saber o que é meu e o que não é meu. Aí Allan Kardec, não contente, ele continuou para esclarecer essa parte para nós. Como que a gente distingue os pensamentos que nos são próprios dos que nos são sugeridos? O que é meu, o que é de outro? Olha a resposta. Quando um pensamento vos é sugerido, tenha a impressão de que alguém está falando com a gente. Vocês já ouviram aquela voz? Aquela voz que você acorda e fala, nossa, está na hora de eu fazer as pazes com fulano. Aí, imediatamente, você é uma tola. Vocês já ouviram essa voz? E a gente acha que é da nossa cabeça, né? Isso é só um exemplo, tem várias coisas. Estou confidente que eu vou... Confidente foi ótimo, né? Estou misturando. Eu estou confiante que eu vou conseguir arrumar aquele emprego. No mesmo segundo, mas eu acho que eu não sou capaz. E nós confundimos e achando que somos nós pensando isso imediatamente, certo? E é difícil de saber, porque às vezes a gente pode falar assim, é o meu mentor que é bom, que está me falando que eu sou bom. Às vezes até isso eles fazem na nossa cabeça. Plasmar uma situação de que, eu não sou bastante, é o meu mentor que está me falando. Não é? Então, ele fala assim, quando um pensamento vos é sugerido, tenha a impressão de que é alguém que vos fala. Geralmente, os pensamentos próprios são os que ocorrem em primeiro lugar. Então, é isso que eu falei para vocês. A gente acorda com aquela vontade, com aquela intenção, vou fazer as pazes, essa virada de cara com meu esposo não vai levar em lugar nenhum, e, de repente, você é um tolo, você é uma tola. Né? Então, vamos pensar nisso. E tem mais coisa nessa resposta. Vamos procurar a questão 459, 460 e 461. E ele fala depois, né? Não é importante para a gente estabelecer essa relação. O importante, gente, o importante é a decisão para o bem, para a responsabilidade. Não importa se vem um pensamento XYZ. O mais importante para nós não é ficar numa paranoia, isso é meu, isso não é meu, porque senão a gente se desequilibra, né? Não é essa a intenção. Eles estão falando aqui, o maior interesse não é fazer essa distinção. É até útil que não saiba fazer. Isso os Espíritos falando. Não a fazendo, obra o homem com mais liberdade. Imagine se a gente soubesse, sou eu que estou falando. Não, é o fulano que está falando. A gente não teria como atuar muito bem no nosso livre-arbítrio. Então, a gente consegue agir com mais liberdade quando vem o quê? Esses pensamentos, não sei se é meu, se não é meu, não é?
Mas se decide pelo bem, é voluntariamente que o pratica. Se toma o mal, é a sua responsabilidade. Então, olha que beleza. Não importa de onde que vem esse pensamento. Eu estou ouvindo a minha voz lá de fora? É eu que estou me ouvindo, é isso? Não é que eu estou ouvindo uma voz achando que é... Ah, então tá bom. Desculpa. Então, a gente tem que sempre lembrar o quê? A questão não é o pensamento quem sugeriu, quem não sugeriu. É fazer o bem. E se eu cair no mal, se eu resistir àquela situação, é a minha responsabilidade. Eu não vou culpar o espírito que me falou. Porque se eu soubesse que era o obsessor me falando isso, que é fulano de tal que está me influenciando, era mais fácil de eu colocar a culpa nessa pessoa, não é? Quando, na verdade, Deus nos dá a capacidade de julgar por si mesmo se isso é bom para mim, se não é. Não importa a fonte desse pensamento, tá? Então, como é que tudo se inicia, gente, nesse processo das influências? André Luiz, foi André Luiz que falou isso nessa mensagem? Bom, acho que foi. Essa mensagem são os dois, Emmanuel e André Luiz. Então, fiquem aí para vocês. Ele fala assim, seja claro com você mesmo, ou seja, nós todos. Seja claro com você para auxiliar os mentores espirituais a te socorrer. Essa é a verdadeira ocasião da humildade, da prece e do passe. Então, é importante, quando eu começo muito nesse processo de não sei se sou eu, aquela confusão, eu começar a me policiar, começar a perceber isso em mim, começar a ver que algo não está muito normal, né? Eu começar a ficar alerta, vigilante, entrar em prece para que os mentores consigam nos auxiliar. Então, quando eu tomo, é isso que a gente fala muito nessa questão da obsessão, quando eu tomo consciência, né, eu tomo controle do que, onde a minha mente está indo, começo a observar, poxa, eu fui dormir ontem tão feliz da vida, tão assim, estimulado para aquele projeto, e hoje eu acordei no poço, achando que vai dar tudo errado. A gente tem que se ligar, meus amigos. Isso não está certo. Tem alguma coisa aí, tem um boi na linha. Eu gosto de dizer que tem um boi na linha aí. Né? Então, ele vai falar assim, André Luiz. Sempre que você experimenta um estado de espírito tendente ao derrotismo, que é o que eu acabei de falar, perdurando há várias horas, sem causa orgânica ou moral de destaque, havente a hipótese de uma influenciação espiritual sutil. É importante a gente dizer que uma pessoa que entra num processo obsessivo grave, porque essa palestra não é sobre obsessão, não é esse o foco. Nós estamos falando de influenciações espirituais sutis. Uma pessoa em processo obsessivo grave não vai dormir imaculada, iluminada, harmonizada e acorda possuído. Ok? São esses processos que vão acumulando e a gente não vai percebendo, e de sutil vai ficando mais grave até que toma o controle da situação. Então não tem esse negócio, o espírito me pegou, me possuiu, eu estava super bem, alguma coisa ali, a gente já estava ali, aquela nuvenzinha já estava rondando e a gente não percebeu, né? Então, eles vão lembrar, às vezes é uma ideia de derrotismo, aquilo que eu falei para vocês no início. Eu estava tão assim, tão estimulado e de repente não sou ninguém, não valho nada mesmo, eu sabia que isso aí talvez não vai dar certo para mim mesmo. Mas como se até ontem eu e você estudamos para aquele teste, felizes, empenhados, e de repente eu acho que não é para mim, que não vale nada? Tem alguma coisa errada e a gente tem que prestar atenção nesses sinais. Tem boi na linha aí, lembra disso. Lembra disso. Certo, gente? Nós não estamos sozinhos. Aí, quando a gente fala desses assuntos, eu quero que vocês vejam as duas vertentes. O lado difícil da gente lidar, da influenciação inferior, mas o lado da influenciação superior. Ok? Porque tem os dois lados da moeda também. Mas, para efeito da gente se auxiliar na noite de hoje, a gente vai, obviamente, focar no que está mais gritante, né? Que é o que ajuda a gente a conviver no dia a dia. Então,
Continuando aqui, eles vão explicar o seguinte, que são sempre acompanhamentos discretos e eventuais por os espíritos que estão querendo nos importunar, eles não vêm fazer aquelas coisas de filme poltergeist, tirar seu lençol, de rodar em cima, jogar no chão, pôr fogo na casa. Não é por aí. Não é assim que começa. É devagarzinho. Vocês percebem? Porque a gente tem essa coisa espiritual, influência espiritual, já vem de uma vez, me toma. Não, não é assim que funciona. É devagar, uma irritação ali. Eu sou a rainha da irritação e da indignação. Já me coloquei esse título. É uma indignação ali, uma impaciência ali, um nervosinho ali, um tropeço ali que sai um palavrão. Isso, e vai indo. E vai indo, aí vai formando o quê? Aquela nuvem, aquela vibração, né? Ele vai dizer o seguinte, que o espírito, vamos colocar aí o espírito que está tentando nos influenciar, pode estar tão inconsciente dos seus atos que os efeitos negativos faz como se sentisse como se ele fosse a própria pessoa. Então tem espíritos que estão nos influenciando, que nem imaginam, nem percebem que estão nos influenciando. Por exemplo, vou dar um exemplo sem condenação nenhuma. Eu preciso ir toda semana, no happy hour, eu preciso beber aquela cerveja, toda semana. Aí você vai me dizer, isso não é influência espiritual, porque é um hábito, é uma coisa que eu gosto de fazer, etc, etc. Eu tenho prazer de fazer, não tem nada demais, meus amigos, gente boa, ok. Aí chega um determinado momento que você precisa ir naquele happy hour. Precisamos ter a consciência de que não estamos sozinhos. E às vezes são espíritos que não estão nos perseguindo, que é obsessor, isso aqui, são espíritos afins com coisas que nós estamos fazendo. Isso se aplica para coisas que eu assisto na televisão, para coisas que eu ouço na televisão, eu ia falar no rádio, né, mas ninguém ouve rádio mais, para coisas que eu vejo na internet. É um pessoal que está sintonizado. Quando eu meto a boca no político, é esse povo que eu estou me sintonizando. Então, são espíritos que estão o quê? Afins, no mesmo propósito, na mesma sintonia. Às vezes nem sabem que estão nos influenciando. Mas eles vão nos lembrar. Às vezes tem outros. Quando o influenciador é consciente, aí é que mora o perigo. Okay? Quando o influenciador é consciente, a ocorrência é preparada com antecedência e meticulosidade. Existe um planejamento de influência e de ataque. Acreditem ou não. Basta olhar nas obras de André Luiz. Tem escolas que se ensinam como fazer isso, ok? No plano espiritual inferior. Então, basta uma ocorrência que é preparada com antecedência, meticulosidade, às vezes dias e semanas antes do ataque. Então, é aquilo que eu falei para vocês, não tem esse negócio de dormir benzinho da Silva, sair daqui feliz, estou com o pé no céu e acordar não sei aonde, gente. Isso já vem rodeando. É um plano de ação, né? Existe um plano de ação aí. Vai ficar melhor, eu prometo para vocês. Mas a gente precisa esclarecer, não é? Porque senão, vai falar, foi espiritual, caramba. Não, tem que esclarecer, né? Vai ficar bom. Marcado para oportunidade de encontro olha só como que é o encontro dessa situação. Numa perspectiva de pensamento, é aquilo que eu começo a falar, não sou bastante, aquela pessoa ali virou a cara para mim, ninguém gosta de mim, aquela mania de perseguição, começa aquele negócio, virar aquela bola, né, que vai crescendo aqui. Vocês veem que eu sou muito, muito assim, sabida nesse assunto, né? Porque eu já senti todos os sintomas possíveis. Então, perspectiva, que é uma ironia e é uma tristeza, né? Porque é sinal que a gente é mais atacada, pior mas tudo bem. Perspectiva, conversação, o tipo de conversa que eu estou lidando. O que eu estou escutando, o que eu estou falando, o que eu estou ouvindo no YouTube, o que eu estou vendo na internet, que tipo de videozinho que eu estou assistindo, gente. É por aí.
Ah, não, mas na televisão não tem nada a ver. Ah, não tem as ondas magnéticas, e a vibração, a influenciação, a introjeção do espírito na nossa vida. É sintonia, gente. Hoje a gente não pode dizer mais, isso aí aconteceu lá na China. Acabou. Tapa na cara da gente. Acabou isso. Hoje nós estamos vendo que o quê? Que o que acontece na China acontece aqui. Agora, isso com coisa física. Imaginem a gente em termos espirituais. O que está acontecendo nos abismos lá da Terra, se eu estiver sintonizado com eles, está acontecendo na minha casa. O que está acontecendo em Júpiter, nas esferas crísticas, se eu estiver sintonizado, querendo me sair dessa, rogando, orando, fazendo o meu melhor, quem sabe eu consigo uma conexão melhor. É uma questão de sintonia, né? Então, ele vai continuar. Perspectiva, conversa, recebimento de carta. Não tem carta, né? E-mail agora. Nem e-mail, mas tem text, WhatsApp. Vocês inventam aí, porque esse livro é muito antigo, né? Recebimento de carta, problema no negócio ou crise imprevista de serviço. Estava tudo bem naquele trabalho, de repente o chefe virou a cara para mim. De repente começou a movimentação para me puxar o tapete. Será que foi de repente ou será que a gente não percebeu? Tem uns sinais aí nessa situação. É uma invigilância aqui, uma falta de prece ali. É muito bom se a gente for trabalhar, quem trabalha fora, fazer uma prece indo para o trabalho, ou se tem aquela pessoa problemática no trabalho, visualiza aquela pessoa em luz, gente. Porque não é possível, né? Há de se ter alguma coisa acontecendo naquele ambiente, já sendo processada. Ninguém tem uma antipatia gratuita por nós do dia para a noite. Embora eles vão falar um pouco dessa antipatia gratuita, mas existe algo atrás disso, né? Então, continuando aqui. Vocês entenderam essa parte? Que não é um negócio que vem, que nem poltergeist, sacolejo da cama, puxa seu lençol, te dá tapa na cara, nada disso. Vocês estão rindo, né? Mas é verdade. É sutil. É imperceptível muitas das vezes, tá? Fatores que revelam influenciações espirituais sutis. Agora começa a ficar melhor, para a gente começar a ficar alerta. Então, André Luiz vai listar para a gente 9 itens. Isso 9 de muitos, né? Mas acho que os mais importantes, que talvez eles queiram que a gente saiba. Dentre esses fatores de influenciações espirituais sutis, ele vai começar com o primeiro. O que vocês acham? Que alguém tem uma ideia desses 9? Alguém tem uma ideia do que pode ser? Tá vendo? Por isso que a gente tem que estar aqui, né? Nem eu também não sabia, não. Por isso que eu vi isso, eu falei, gente, que coisa impressionante. Olha só, para nossa surpresa, dificuldade de concentrar ideias em coisas otimistas. Eu não valho nada, nessa casa ninguém gosta de mim, aquele trabalho ninguém presta, eu não arrumo nada melhor mesmo, essa casa todo mundo louco, minha vida não vai para frente, agora com esse corona tá tudo destrambelhado mesmo. Vamos se influenciar por quem? Por Emmanuel? Não, né? Porque está falando justamente ao contrário. Dificuldade de concentrar ideias em coisas otimistas. Nós somos mais pessimistas do que otimistas. Natureza, certo? A gente tenta ser otimista. Mas a hora que vem a desgraça, ninguém pensou, quando veio essa crise, essa vacina vai chegar logo, Deus está no comando. Quando vem aquele pavor, o primeiro ímpeto que a gente tem é o desespero. Ai, meu Deus, vai pegar todo mundo. Não. Então, a gente está mais pendendo para o pessimismo do que para o otimismo. Mas quando isso começa a um ciclo vicioso, eu não consigo focar em nada otimista na minha vida, vamos ficar atentos. Porque a gente tem a natureza pessimista, tem a questão otimista, mas quando isso começa a ser repetitivo, aí é que está o problema. Não vai ter dia que não é bom, gente. Vai ter dias que a gente vai estar com medo, vai estar ansioso, vai estar pessimista. Mas não é disso que o André Luiz está falando. É a dificuldade de concentrar em coisas otimistas. Uhum. Forçando a mente quase, como se esse negócio estivesse apertando minha cabeça. A gente não consegue
pensar uma coisa melhor, vai ser uma coisa... Fica um... a gente tem vários exemplos, né? Fica como se um redemoinho aqui, uma... Parece que não sobe. Parece que não sobe, a prece não sobe, exatamente, a prece não sobe, fica aquele redemoinho e a gente não percebe. Às vezes a gente vai lá e toma uma para relaxar, isso deve ser coisa da minha cabeça, pega um amigo e conta os problemas para relaxar, a gente não percebe que é exatamente isso. Fica um redemoinho, uma coisa que vai subindo, aquela prece que não sobe, aquela palestra que eu não consigo prestar atenção, e por aí vai. A gente tem que prestar atenção nessas dicas, gente. Fica uma pressão, aquelas que já passou por algumas, né? Uma pressão no tórax, fica uma coisa aqui na cabeça, um peso. Você chama do que cada um vai sentir diferente. E eu não estou falando isso para passar medo, não, porque todos nós passamos por esses momentos, a gente tem que prestar atenção, né? A segunda coisa é a ausência de um ambiente íntimo para elevar os sentimentos em oração ou concentrar-se em uma leitura edificante. Ele não está falando aqui, gente, de ambiente físico de casa. Ah, eu não tenho espaço na minha casa fazendo, não é isso. Até dentro do centro a gente não consegue parar a cabeça. Não conseguimos parar. Abre um livro, não consegue ler. Vai orar, a prece não sobe. A gente fala a prece não sobe, a prece sempre sobe, né? Mas é que é como se eu estou falando e aquilo não está saindo com a energia que tem que ser. O que eu faço? Continua fazendo, pelo amor de Deus. Põe um audiobook lá do Evangelho, deixa o negócio rolando. Uma hora aquela atmosfera começa. Eu gosto muito de dizer, quando eu estou nesses dias, eu falo assim, bom, negócio é o seguinte, já que está todo mundo à espreita, nós vamos assistir alguma coisa, né? Vamos ver alguma coisa de interessante, porque é melhor ser atacado e também evangelizando todo mundo, né? E aí, aquilo começa o quê? A dissipar um pouco. Começa a trazer... Ah, mas eu não consegui orar. E não vai conseguir, às vezes. Mas aquilo ali já começa a trazer uma leveza naquele ambiente. Ah, eu não estou conseguindo ler uma página. Abre o livro, lê em voz alta. Começa a ler em voz alta. Ah, não está fazendo sentido. Lê assim mesmo. Insiste. Continua, né? Vocês desculpem, eu fico meio alterada assim, mas não é nada assim. É porque funciona, né? Número 3. Indisposição inexplicável, tristeza sem razão, pressentimentos de desastre imediato. Vocês já passaram por isso? Não precisa nem falar, né? Indisposição inexplicável. Estava boazinha para vir para o centro. Deu 3 da tarde, uma diarreia, uma enxaqueca, dá um negócio, uma prostração. Ah, não vou hoje, não. Pronto, fato consumado. Ah, o Espírito me tomou naquele dia? Não. Ele já percebeu que você não fez uma prece, que você não estava vigilante, que o seu pensamento não foi otimista naquele dia, então já abriu tudo. Fechar tudo de uma vez é muito difícil, né? Então, vem o processo. Tristeza sem razão, pressentimentos de desastre, vai acontecer uma desgraça. Fulano saiu de carro hoje aqui de casa, aí será que ele vai bater o carro? Começam umas histórias de uma situação. Coronavírus está no mundo todo, vai pegar na minha casa, e vai pegar hoje, e vai chegar hoje. Então a gente começa, né, a entrar nesse pavor. Isso também é um pouco, né, dessa situação. Número 4. Aborrecimentos e manifestos por não encontrar semelhantes ou assuntos sobre quem ou que descarregá-los. Vocês já ficaram naquela situação de virar a baiana, de rodar a baiana, de ficar triste, aborrecido por motivo bobo, por motivo nenhum? Sim, né? Depois que a gente cai em si e fala, nossa, como eu fui tola, né? Como eu fui tola. Depois da pressa, aí passa, aí faz as pazes, você fala, nossa, que babaquice, né? Isso também. Pessimismo dissimulado, disfarçado, oculto, irritação surda, queixa, exageros de sensibilidade, aptidão a condenar quem não tem culpa. Isso a gente é mestre. Mestre em casa, então, é uma beleza. Não preciso nem dar exemplos, né? Mas olha só, em casa um exemplo é bom. Vocês me deixam louca. Eu sou assim por causa de vocês aqui em casa. Olha só essa bagunça, é por isso que eu ajo desse jeito. Eu não aguento, a minha cabeça fica enlouquecida. Quando, na verdade,
A culpa de estar irritada por causa da bagunça é de quem? Da gente. O outro faz o que ele quer, né? Mas aqui, olha, o que eu acho interessante é irritação sem sentido, sem propósito, queixa excessiva. A gente está muito pendente para a queixa também, tanto para o pessimismo. Mas quando é uma coisa constante, vamos observar também. Isso tudo é porta aberta. Interpretação forçada de fatos e atitudes suas ou dos outros, que você sabe não corresponder à realidade. Isso aqui é legal. Deixa eu dar um exemplo legal. Alguém falou para você que alguém falou de você, vamos supor. Você viu aquilo acontecer? Você ouviu daquela pessoa? Então, eu sempre gosto, eu te falei isso aqui umas 500 vezes, vou continuar falando. A verdade, ela tem 3 faces. A sua, a de quem está falando e o que realmente aconteceu. Mas, às vezes, a gente já assume que aquilo é verdade. Que aquilo é para me atacar. Que aquilo é para me deixar para baixo. Imediatamente. Então, a gente interpreta fatos, coisas do tipo... Nesse trabalho, está assim, 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 deve ter alguma coisa comigo. Começa a mania de perseguição. Ninguém gosta de mim nesse trabalho. Eu vou lá no centro, mas ninguém olha para a minha cara. Gente, é sutil esse processo, é muito sutil. É muito difícil a gente analisar isso assim, minuciosamente, mas é para a gente começar a ficar esperto. Porque a gente não vai conseguir perceber a todo tempo. Mas é parte dessa situação, tá? A próxima, hiperemotividade ou depressão raiando na iminência de pranto. Aquelas crises de choro que você não sabe de onde saiu. Aquele sentimento de angústia que você não sabe de onde saiu de repente. Ou você sabe de onde saiu e passou aquele momento e aquilo continua. Precisamos ficar alerta. Precisamos ir buscar ajuda. Não só do centro espírita, mas uma ajuda psicológica, psiquiátrica também. Crises de choro, gente, não é natural. Eu sou uma pessoa emotiva. Você chora pro comercial, chora pro filme, chora pro cachorro que deu um beijo no outro. Uma emoção muito fora do comum, muito exagerada, precisamos ir atrás disso, né? Estou falando emoção não só de chorar, uma pessoa que se emociona, muito sensível. Às vezes tem casos dessa pessoa estar, muitas vezes, rodeada por espíritos que estão nesse mesmo patamar de sensibilidade, de depressão, de dor. Então, vamos se conectar com coisas alegres, na medida do possível, né, para a gente sair da sintonia. Ânsia de investir-se no papel de vítima ou tomar a posição de automartírio. Tudo acontece comigo, né? Eu já falei para vocês da louca da casa. Tudo acontece comigo, nessa casa todo mundo faz isso, é para me atingir, certo? O que aconteceu no meu trabalho, o que aconteceu no meu grupo de amigos, fulano falou isso, eu sabia que era para me atingir. Quem que falou? Veio alguém na sua frente e falou, eu estou falando isso para te atingir. Enquanto a pessoa não falar isso para você, nós não podemos assumir. Você fala, mas falou meu nome. Bom, aí é diferente, né? Se falar assim, a Sabrina é uma arrogante, uma grosseira, isso e aquilo, ela já falou. O que a pessoa fala, a gente não tem o controle. Agora, a gente tem o controle, sim, do quanto vai nos influenciar. Isso a gente tem o controle, né? Então, a gente se coloca muito no papel de vítima, de automartírio. Eu não mereço isso. Sou uma pessoa tão boa, como é que isso está acontecendo comigo? Vocês são uns ingratos, e começa aquela ladainha. Isso também, acreditem ou não, eu fiquei tão assim chocada quanto vocês talvez estejam. Teimosia em não aceitar para você mesmo que haja uma influência espiritual com você. Essa é a pior. Porque quando a gente está aqui, né, tentando ver o que está por trás, é bom porque eu começo nossa, estou ligando uma situação com a outra. O duro é aquela pessoa que fala, isso não me pega. Não sou passivo desse tipo de coisa. Eu me conheço. Eu sei exatamente onde meu pensamento vai.
cuidado. Cuidado. Se você é trabalhador espírita, cuidado triplicado. Certo? Precisamos estar muito, muito focados nisso. Todos somos passíveis de influência espiritual. Todos, sem exceção. Se o momento que nós acharmos que nós não somos, aí é que mora o perigo. Porque a porta maior, escancarada, que eles conseguem adentrar é a da vaidade. Quando eu me coloco numa posição acima do que realmente sou, do patamar que eu estou, das situações em que eu me encontro, e eu falo, isso não me atinge, às vezes nós somos testados e eles permitem, os espíritos bons, eles permitem, para baixar o nosso facho ali. Eu conheço pessoas, gente, que não aceita, nunca, que passou por uma influência espiritual. E vai aprender na vida, vai aprender nas vidas, né? Porque isso não é uma coisa que vai aprender na vida só. Mas aí ele fala assim, como é que a gente sabe disso? Teimosia em não aceitar para você mesmo que tem uma influência espiritual. Mas, depois de alguns minutos ou algumas horas que aconteceu, aquela coisa, aquele bate-boca, aquele nervosismo, você cai em si e fala, nossa, por que eu estou agindo dessa forma? É um sinal. Olha o André Luiz me falar para nós, dando a receita do bolo. Nossa, eu falei isso, não queria ter falado assim. Então, né, já fica aí a dica. Aí vem a mudança do impulso, vem o arrependimento, né, vem a vontade de consertar aquela pisada na jaca que eu dei. E aí aí você começa a perceber, nossa, talvez eu não estava sozinho naquele momento, talvez eu tive alguma influenciação, né? Então, vamos sempre, nesses acontecimentos, né? Teimosia, isso não me atinge. Sou uma pessoa iluminada, faço evangelho no lar, vou no centro toda semana, tomo passe, estou ilesa ou ileso. Não está. Não está. Nenhum de nós está. Muito bem. Tá tudo bem, gente? Tá, né? Então tá, vamos lá. Ocultos na invisibilidade por efeito da diferença vibratória no estado específico da matéria sutil em que estão falando desencarnados, mas tem os do plano encarnado também. Porque a gente tem essa fantasia de achar, só espírito do plano espiritual me influencia, esses obsessores. Gente, espírito é espírito, com corpo ou sem corpo de carne. Então, aquele seu, como é que eu posso dizer? Aquele seu companheiro de trabalho que é o espinho na sua língua, né? No seu pé, ele é um ente encarnado que consegue te influenciar a ponto de você perder o chão, ficar irritado, estragar o seu dia. Então, não é só espírito, gente. A gente se desliga lá no mundo. Ah, espírito, vou no centro, acabou tudo. Não, gente, não é só espírito do plano espiritual. É gente que nem a gente também. Uma pessoa pode estar num outro estado agora, mentalizando, jogando coisa para mim. E se eu estiver viajando na maionese, como a maioria das vezes eu estou, aí vem o quê? Luft. Aí vem o que a nossa amiga falou, vem aquela... Dá uma coisa ruim, parece até uma gosma de vez em quando. Fica aquela coisa esquisita, você não sabe de onde veio. Então não é só gente do plano espiritual. Eles potencializam, eles estão em vantagem com relação a nós, porque nós não vemos eles. Eles veem muito mais do que nós. Mas também tem as pessoas encarnadas, que com o poder do pensamento, gente, da vibração, também vão nos atingir, se nós deixarmos, né? E aí começa o quê? Uma antipatia do nada ou uma perseguição gratuita. Só isso. Vamos pensar, né? Uma antipatia do nada, uma perseguição gratuita. Você não fez nada para aquela criatura. Nós achamos que não fizemos, né? Mas... aquilo ali é uma pessoa que te persegue.
Qualquer coisa que você faz, a pessoa está em cima, pode ser encarnada ou não. Mas eu não fiz nada para essa pessoa fazer isso comigo. Agora, talvez a gente não tenha feito, né? Mas o que a gente faz? A gente vai orar. Nós vamos manter o pensamento elevado, vamos orar pela pessoa, orar por nós, tentar mudar aquela atmosfera ao nosso redor, para ver se dissipa aquilo um pouco. Porque a gente não tem como controlar o pensamento dos espíritos nem das pessoas. Mas a gente tem como controlar como a gente recebe isso. E é por isso que a gente está aqui hoje, para aprender como é que a gente vai fazer isso. Allan Kardec vai perguntar na 468 se os espíritos, cuja influência é repelida pela vontade do homem, renunciam às suas tentativas. O que vocês acham? Se eu não quero cair nessa armadilha, os espíritos desistem? Não. Não? Você acha que não? Quem acha? Não estou falando que certo e errado. Não? Quem mais? Eu acho que sim. Você acha que sim? Persistência. Então vamos ver, hein? O que eles respondem. Vocês entenderam a pergunta, né? Se os espíritos, se eu não quero ficar naquela sintonia, se eu tenho uso um repelente contra esse tipo de situação, de influência espiritual, ou de pessoas, ou de coisas negativas, o que eles fazem? Eles continuam ou eles param? Vamos ver o que Allan Kardec vai falar. Os espíritos, desculpam. O que é que eles façam? O que vocês querem que eles façam? De influência espiritual, em todos os graus. Então é aquela velha situação. Eu venho ao centro, eu começo a reformular o meu pensamento, começo a me tratar, começo a abrir os horizontes da minha mente, caio no samba lá fora. Não deu certo o tratamento, não aconteceu nada, a casa é ruim, seja lá o que for. Gente, é isso aqui, ó. Se eu persisto no propósito, os espíritos têm apenas duas escolhas. Se seguir comigo a coisas mais edificantes ou ir embora e buscar outra coisa, ficar no mesmo nível que eles estão. Mas se eu entro nisso daqui, persisto e de repente eu dou bobeira, eles não estão tirando férias, estão ligados na gente. Por isso que é difícil, quando a gente ouve muito das pessoas, comecei no centro, minha vida virou um inferno. Não é que a vida virou um inferno. É que eles vão testar para ver a nossa. Allan Kardec pergunta por que Deus permite que esses espíritos nos assediem, nos perturbam. Para testar a nossa persistência no bem. Ponto. Então eu saio, não vou mais no centro, que virou tudo de perna pro ar. Eu garanto a vocês que vai ficar pior. Porque quando a gente passa naquele obstáculo, a gente persiste naquela fase dura, a coisa tende a dar uma melhorada depois. Mas, às vezes, é difícil no início. Você está mexendo numa caixa de marimbondo, todos nós. Então, a gente tem que persistir, né? Então, quando eles não têm mais o que fazer, eles vão picar mula, né? Como se diz lá na minha terra. Vocês são de São Paulo? Alguém aqui é de São Paulo? A gente fala muito isso, né? Então, vamos lá. 467. Pode o homem se afastar da influência dos espíritos que o incitam ao mal? O que vocês acham? Eu gosto disso aqui, gente, é que as perguntas são: pode o homem afastar da influência dos espíritos, né? Tudo bem que o capítulo é influência dos espíritos no mundo corporal. Mas, como a gente viu com André Luiz, a gente tem que pensar também nos espíritos que estão encarnados. Ok? Allan Kardec está perguntando especificamente nesse caso. Sim, porque eles só se ligam aos que solicitam por seu desejo ou os atraem por seus pensamentos. Então, se eu não estou com aquele pensamento pessimista, ou se eu tive um pensamento pessimista e tento modificar aquela situação, não fingir que eu sou otimista, não é isso que eu estou dizendo, mas perceber, nossa, eu estou muito pessimista hoje, deixa eu ver o que está acontecendo, deixa eu fazer uma prece, fazer uma caminhada, preciso retomar as minhas forças, né? Porque também ficar esse negócio, troca o pensamento, mas não mudou nada, né? Poxa, estou muito pessimista hoje, tem alguma coisa acontecendo, vamos prestar atenção. Só vão se ligar de acordo com os nossos desejos e atraídos pelos nossos pensamentos. Pensamento otimista vai atrair quem? Pessoas, espíritos
que estão na mesma sintonia. É muito simples. É difícil de fazer, mas é simples o processo. Emmanuel vem nos dar assim uma lição muito oportuna. Um espírito obsessor terá tanto poder sobre nós quanto seja o poder que facultamos a esse espírito de nos obsedar. O obsessor tem sobre nós a influência do tamanho da nossa capacidade de atraí-lo para o nosso campo de ação. Vocês percebem que, gente, o obsessor sozinho, ele não faz nada? Todo mundo que está num processo obsessivo, a tendência é achar que nós somos vítimas. Ok? E num processo obsessivo não existe vítima e nem algoz. Existem espíritos que estão comprometidos naquele processo. Vítima hoje, algoz ontem. Algoz hoje, vítima ontem. Certo? Então aqui um espírito terá mais poder sobre nós quando nós o quê? Permitimos que ele faça isso. Ou seja, é o quanto eu atraio, o quanto que eu deixo isso me influenciar. Então eu percebi aquela coisa que está rolando ali e eu não faço nada. Aí vem uma onda mais forte, aí vem uma onda mais forte, até chega um momento que eu não consigo mais me desvencilhar sozinho. Então são processos muito sutis, começa pequena a coisa, começa bem devagarzinho. Até chegar um ponto em que eu gosto dessa parte aqui, porque teve uma... Emmanuel fala assim num outro livro, que agora eu não tenho aqui, acho que é no Consolador mesmo. Acho que é isso. Muita gente, alguém pergunta para ele, né? Procura o espiritismo queixando-se das perseguições dos espíritos. É ou não é? Vai dizer, a proteção divina estende-se para todas as criaturas. E a perseguição dessas entidades é parte do nosso quadro evolutivo. Então, nós estamos, sim, propensos a sermos influenciados. Ok? Mas aí, ele vai falar assim, mas os que reclamam contra esse assédio inferior devem consultar o próprio coração antes de se queixar. E ele vai dizer, para observar se esse espírito perturbador não está dentro da gente mesmo. Porque é sempre o espírito que está me fazendo isso. Quando o espírito vai me fazer isso, quando eu já estou sentindo isso. Porque um espírito que quer me colocar para baixo naquele dia, ele não vai ter acesso se eu estiver numa sintonia elevada. Pode fazer o que ele quiser. Mas se eu estiver com a porta aberta, então o espírito não é o culpado do nosso processo obsessivo. A gente fala, culpado, na verdade não tem ninguém culpado, mas é assim, quem toma a rédea desse processo somos nós. Mas você está falando que todo mundo é influenciado, sim, e é por isso que a gente tem que começar a vigiar o nosso pensamento. Não é controlar o pensamento, que é difícil controlar. Depois que eu já pensei, não tem como voltar atrás. Mas eu tenho como, nossa, pensei isso, deixa eu revisar. Deixa eu reformular, deixa eu começar a perceber o que está acontecendo comigo. É o alerta que é o mais importante. É isso que a gente tem que prestar atenção, né? Aí Emmanuel vai falar, antes de queixar, vamos perceber se a gente não tem alguns obsessores. Ele vai dizer assim, orgulho, vaidade, preguiça, avareza, ignorância, má vontade, etc, etc, etc. Essas lacunas que todos nós temos é o que vai começar o quê? Abrir portas para esses tipos de influenciação. E os espíritos se aproveitam e potencializam esses processos. Então, se eu acordei reclamando, blasfemando, eu estou, ok, vamos lá, pode vir, que a porta está aberta. Vocês percebem? Mas se eu acordei reclamando e percebo, opa, estou reclamando demais hoje. Deixa eu me concentrar, deixa eu me vigiar, deixa eu me concentrar, deixa eu fazer uma prece. Aí a coisa talvez venha do mesmo jeito, mas você toma um pouco mais de controle. Do nível da influência no seu dia. É essa a questão, né? Agora a parte boa. Como que a gente neutraliza isso, gente? Allan Kardec perguntou isso para nós, no Livro dos Espíritos. Como é que dá para dar uma maciada nisso? Né? Como é que dá uma neutralizada?
Por que esse meio se pode neutralizar a influência dos maus espíritos? O que vocês acham? Alguém tem que ter uma ideia. Orando é uma coisa, o que mais? Bons pensamentos, graças a Deus. Então, pelo menos, se a gente sair daqui, boas ações, alguém falou boas ações. Então, olha só. Todo mundo acertou. Fazendo bem e colocando toda a confiança em Deus. Repelis a influência dos espíritos inferiores e destruís o império que desejam ter sobre vós. O que eles estão falando aqui? Fazer o bem lá para a África, fazer isso? Não é isso, gente. Fazer o bem é começar por nós mesmos. Fazer o bem para a nossa mente, fazer o bem na forma que você fala com o outro, fazer o bem como é que você chega no trabalho, fazer uma prece para alguém, arrumar alguma coisa que seja de benefício, de benéfico, não só para você, como para o outro. Os espíritos percebendo esse tipo de atitude, quando é sincera, porque ai daquele, olha eu ameaçando, né? Ai daquele, aquelas que ameaça, que acha que vem fazer, eu vou falar porque o grupo que a gente coordena, a gente pode meter mesmo, né? Falar. Que vem dar um passezinho aqui para se libertar de alguma coisa. Cuidado, porque isso não adianta. Eles precisam ver em nós a natureza, o gosto daquele serviço no bem. O gosto de falar, eu quero tomar conta da minha vida. Eu sou o dono de mim e eu preciso renovar as minhas atitudes e eu vou começar a pensar diferente, vou começar a me instruir, precisa vir lá de dentro. Posso te contar uma coisa rapidinho? Pode, rapidinho pode. Quando começou o lockdown, eu comecei a resgatar gatinho. Olha que beleza. Na vizinhança. E assim, tinha anos que eu tava com depressão. Olha só, eu gente. tinha pensamento suicida, eu não conseguia emagrecer. Nossa, emagreci 10 quilos já. E tá linda de morrer, então vocês já sabem. Tô super bem. Eu tava falando isso pra ela hoje, que hoje que eu percebi isso, falei, nossa, tô me sentindo super bem, não tive mais depressão, não tive mais crise nenhuma de ansiedade, de pânico. Seu nome é? Bianca. Bianca, veja que interessante. Não importa que é o bichinho, seja o que for. Você sai de si, ok? Bianca saiu do problema, do mimimi, da minha situação que está no fundo do poço, etc, etc, para tentar. Não é que a situação se dissolveu e acabou miraculosamente. No momento em que ela mudou o foco, saiu de si para realizar algo que lhe dá prazer, que é benéfico, você corta muito grandemente aquela conexão. Aí você precisa se tratar? Precisa. Precisa ficar vigilante? Precisa. Mas é justamente isso. Né? É o shift, é a mudança de foco. Da gente poder... Porque quando eles começam a perceber isso na gente, muita coisa muda. Mas eu não posso fazer uma caridade obrigada. Vou lá ajudar esses perrapados, porque aí pelo menos algum espírito bom está vendo e vem me auxiliar aqui em casa. Não é assim que funciona. Né? Isso tem que vir de dentro. Eu queria, assim, falar uma coisa rápida que Emmanuel vai falar nessa mensagem. Que ele fala que a gente precisa formar o ambiente adequado ao auxílio dos mentores. Ponto. Então, não é isso. A minha casa está de perna para o ar. Vai baixar aqui não sei quem, Joana de Ângeles, não sei quem vai baixar. Gente, não é isso. Eu preciso formar o ambiente adequado para que os mentores possam vir me auxiliar. Ok? Então, eu estou pessimista, estou blasfemando, estou gritando, estou fazendo isso, isso e aquilo. Eu não estou dando campo de atuação para que os espíritos bondosos adentrem no meu lar, no meu pensamento, me intuam com coisas positivas. É simples. Ok? Espírito superior não vai arrombar a nossa porta de casa, da mente, do livre-arbítrio. Eles não fazem isso. Esses outros irmãos fazem. Eles tentam, eles empurram até que a gente abra a porta porque a gente cede. Não é? Mas aí ele vai falar, todos nós, convocados a colaborar com os mensageiros do Senhor, precisamos preparar o ambiente favorável à manifestação. O que nós fazemos aqui? Os espíritos estão aqui, gente. Essa casa não é uma casa de Jesus? Claro que é. Mas eles fazem o trabalho. Pode fazer tudo sozinho? Pode, mas eu chego aqui, não estou fazendo nada, o que eu vou receber? Eu não estou dando um ambiente propício para que eles possam me auxiliar. É assim, no meu evangelho no lar. Precisa fazer evangelho no lar, gente. Eu vou ficar lá em cima de todo mundo que vem nesse centro e de todo mundo que conversa comigo, vocês vão ouvir isso.
Quem vai cuidar da vibração do seu lar não é o mentor do centro espírita. Não é o seu marido, não é a vizinha. Eu e você, instituir o evangelho no lar. Abrir o evangelho no lar é abrir a porta para o Cristo entrar na nossa casa. Para os mentores nos visitarem, serem bem-vindos e dissipar aquela coisa que fica ao nosso redor. Mas precisa de esforço. E é difícil quando a gente está passando por dificuldade. Vamos pedir ajuda. Temos um serviço de evangelho no lar aqui. É só buscar, ok? O que a gente faz para neutralizar, gente? Alguém falou boas ações, que mais? Oração. Conhecimento de si mesmo, que é o que a gente está vendo. Eu preciso conhecer algumas coisas. Como é que eu estou pensando hoje? Como é que eu estou irritado hoje? Eu sou uma pessoa irritadiça, sou uma pessoa inquieta, sou uma pessoa que tem muita indignação, sou uma pessoa muito que joga tudo para cima de uma vez, muitas vezes ao dia. É se conhecer, ok? Se conhecer porque você sabe aonde estão os seus pontos frágeis. E aí, quando você derrapar, o que acontece? Opa, me peguei, deixa eu refazer, deixa eu começar de novo. É justamente por isso. Solidariedade, indulgência, ver a pessoa como irmã, não se colocar acima das pessoas. Isso todos os espíritos estão vendo isso quando a gente atua sinceramente, né? Óbvio. Buscar harmonização e serenidade no lar, no repouso. Vai dormir, gente, fica com a mente serena, sai do negócio lá, daquele vídeo ridículo de piada, faz uma prece, tudo isso conta, né? É engraçado, né? A gente faz tudo isso. Evita a conversa de irritação e maledicência. Olha só, os mentores dando uma dica aqui para nós. Evitar comentário em torno de desgraça. Nossa, vocês viram que o presidente falou? Nossa, que não sei o quê. Gente, deixa o povo para lá, vamos focar no bem. Faz uma prece para aquela criatura, pelo amor de Deus. É isso que a gente tem que fazer. Sair da faixa vibratória. Diante do erro do outro no trabalho, você sabe que aquela pessoa fez errado, que vai ser chamada a atenção, vamos orar, em vez de falar, tá vendo? Isso tudo os espíritos estão percebendo, né, gente? Tudo isso eles estão olhando. Bom uso do livre-arbítrio, né? As influências, elas podem ser leves e profundas, eles vão dizer. O que acontece é a frequência que a coisa começa. Vai ter dias que você vai levar uma paulada, vai levar uma, aí você se coloca em prece, você se refaz, no outro dia você está até bem boa. Mas se aquela coisa começa a virar uma bola de neve, aí que está o problema. Tá, gente? Ficou claro, gente? Isso? Ficou, né? Chico perguntou para Emmanuel, num dos livros, chama Preventivos da Obsessão, a mensagem. Perguntaram para Emmanuel assim, nós queremos saber a sua opinião, como é que a gente se isola dos espíritos perseguidores? Emmanuel respondeu o seguinte para o Chico. Aí o Chico falou, Emmanuel me habituou a fazer o seguinte, 2 métodos de liberação gradativa, porque a coisa não acontece do dia para a noite, ok? Primeiro, a oração, que alguém falou. E o segundo, porque nós lembramos de Deus, né? E o segundo é o serviço, porque nós esquecemos de nós. É isso. Começa por aí, né? Emmanuel vai nos dizer, para a gente já finalizando, todos nós, os desencarnados e encarnados, que nos vincularmos à seara espírita cristã, contamos com o apoio dos instrutores da vida maior. Isso é mais do que natural, ante as necessidades que nos assinalam a senda, mas não nos será lícito esquecer que eles também esperam por nosso auxílio, a fim de que possam nos auxiliar. Ficou claro, gente? Eu preciso dar habilidade, dar espaço para que eu possa ser auxiliado. Está aqui Emmanuel nos falando. Vamos contar, sim, com esses espíritos. Ele se coloca, né, os espíritos acima. É como se ele não fosse, né, mas ele se coloca numa posição de muita humildade. Estão aí para nos ajudar, gente. Mas precisamos o quê? Também tem que fazer alguma coisa na nossa parte, tem que ser feita. Então, estou naquele dia que está tudo tumultuado, deixa eu me colocar em prece, me ajuda, estou desesperada, não estou conseguindo, minha prece não está subindo, Senhor,
Permita que esses espíritos venham aqui à minha casa. Me ajude a conectar com vocês. É isso, é uma prece, gente. Agora, se eu estou lá, o que foi de mim? Fulano me irritou, não sei o que, não tem como auxiliar. Certo? Vocês desculpam se eu fico meio assim alterada, mas não é nada pessoal, não, tá? A prece será deprimentes, infelizes. Desculpa. A prece será socorro contra o império das sugestões deprimentes. Todavia, ninguém eliminará tendências infelizes sem esforço máximo de autocorrigenda. Isso é Emmanuel falando. Vamos orar, vamos buscar o centro, vamos buscar o passo, vamos buscar ajuda, conversar com alguém, mas só prece não adianta. É preciso que eu comece a prestar atenção em mim e me autocorrigir. Pisei na jaca, como a gente faz muitas vezes, se corrige. Vai fazer o quê? Já fez, gente. Vai pisar de novo, se prepara para a próxima para não fazer mais daquele jeito. Mas vai acontecer, né? E a gente vai vivendo. André Luiz vai nos dizer o seguinte, olha só, ele perguntando, eu quero que vocês saiam daqui não com falta de esperança, porque essa palestra é esclarecedora. Embora pareça que é um tema forte, mas é para a gente sair daqui pensando, poxa, como é que está meu dia? Deixa eu me pegar nessas mensagens que eu vi aqui e tentar trabalhar isso no meu dia de amanhã. Então, olha André Luiz nos dando uma pergunta para levarmos para casa. Quantas desavenças, separações e fracassos não surgem assim? Vamos pensar nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos, em situações corriqueiras. Quantas vezes brigamos, separamos, fracassos, dificuldades, por causa de um ímpeto que a gente não prestou atenção, né? Estude em sua existência se nessa última quinzena, lição de casa, ok? Você não esteve em alguma circunstância com características de influenciação espiritual sutil. Estude. Para a gente finalizar, agora é verdade, quer dizer que eu estou bem empolgada hoje. Fui fazer o exercício, mas eu falei, quinzena nada, vou fazer um dia só. Gente, meio-dia, do que eu consegui contar, foram 45 vezes de tentativa de influenciação espiritual. Eu perdi a conta de quantas vezes eu fui assediada. Em um dia. Ai, nossa, que horror, está com obsessão. Eu estou falando de assédio. Aquele ímpeto de mandar um negócio para alguém, aquele ímpeto de olhar aquele vídeo ridículo, aquele ímpeto de falar uma coisa atravessada para o marido, aquele ímpeto de pensar que o fulano do trabalho é bobinho, não sabe nada. Tudo isso, gente. Foram 45 vezes até o meio-dia. Perdi a conta, falei, não vou mais contar. E isso que eu consegui perceber. Ok? Então, imagina o que a gente não passa de coisas imperceptíveis. É a todo o momento. É a todo instante. Né? Estou aqui lavando a minha roupa para vocês, né? Mas é para dar um exemplo. Estude e ajude a você mesmo. Vamos pensar. Saiu daqui essa semana. Pensa nesses itens. Vai lá no Estude Vida, nesse capítulo 35. Ok? Ambiente espiritual, influenciações espirituais. Pega aquela lista dos 9 itens, aonde que eu me encaixei aqui essa semana. Tá bom? Muito obrigada pela paciência, pela atenção de todos e que Jesus esteja conosco.